Pois é, eu acredito que os nossos valores e as nossas virtudes, eles deveriam estar no patamar do nosso ideal enquanto pessoa, do nosso ideal humano, porque os dois juntos, eles fortalecem a ética que nós imprimimos no dia a dia, que é o tratamento com o outro, porque ele está aqui para uma cura mútua, nós com eles e eles conosco. Acontece que a criança e o adolescente, ele recebe as informações sobre valores e virtudes por dois canais. O primeiro é a oralidade. Quando o pai diz, meu filho, você precisa tratar bem o seu amigo, você precisa não responder os seus avós, você precisa não pegar o brinquedo do seu amigo, ser amigo dos seus amigos. A partir desse ponto, se a gente olhar para a forma com que o pai age, que é o segundo canal que os filhos recebem os valores e as virtudes, que é a partir dos exemplos, nós olhamos para a alma dessa criança e percebemos que ela fica confusa. Por quê? Porque o pai carrega, assim como todos os seus antepassados, uma enxurrada de ações que fez crescer nesse sistema familiar e nesse inconsciente coletivo a opressão, a raiva, a guerra, os sequestros dos nossos valores, o sequestro das nossas virtudes, o sequestro da nossa ação no mundo enquanto empreendedores, o sequestro dos nossos sonhos. Então, os pais que criam os seus filhos nesse movimento energético, eles falam de uma forma, mas agem de outra, porque de alguma forma eles estão tentando se proteger e proteger a sua família para que essas coisas que eles viram acontecer não aconteçam com eles. Então a gente olha hoje para um adolescente, a gente percebe que é um sujeito com uma alma plenamente confusa. Tudo bem, ele não vive mais na época da escravidão, ele não vive mais na época da guerra, ele vive captando essa energia, porque ele capta ainda para tentar salvar os pais as suas dores, os seus medos, as suas vergonhas e as suas culpas. Isso causa uma escala de adolescentes, porque o adolescente não é tudo igual, como todo mundo fala. Isso causa uma escala muito distinta entre adolescentes. Do adolescente agressivo ao adolescente medroso. Medroso de ir para a vida. Mas agora prestem atenção, porque o adolescente agressivo, ele só é agressivo porque ele tem muito medo do que possa lhe acontecer. Então ele cresce para poder não sofrer o que os outros sofreram. E o adolescente muito medroso, aquele que se coloca muito envolvido com o papel da vítima, ele está ali com uma agressividade interna muito grande que a qualquer momento ele pode explodir e jogar para o mundo. Por isso que quando eu falo de contar histórias para adolescentes, eu não estou falando em distrair o adolescente do que ele é. Pelo contrário, eu estou falando de unir a essência perdida desse adolescente com o seu propósito de vida. O que é essa essência perdida? É uma essência que estava quando ele nasceu e durante todo o período em que a partir da oralidade ele se construiu e a partir dos exemplos ele se desconstruiu, é que ele começou a perceber que ele tinha que escolher um lugar. E o que é o adolescente escolher um lugar? O que é a criança escolher um lugar? É repetir o que o pai e a mãe faziam. E não é só repetir, é fazer igual para se sentir pertencente. O Bert Hellinger, na constelação familiar, nos mostra que tanto o adolescente quanto a criança, eles querem a todo custo pertencer. Então, quando eles fazem esse movimento de pertencer, é muito mais fácil que eles não
Entrem no seu propósito, façam o que o seu coração quer para fazer como os seus pais fazem, porque assim eles mostram: eu quero ser igual a vocês para pertencer a esse clã, a essa família. Vou lhe contar um exemplo de quando eu era criança, de que eu queria pertencer ao grupo das crianças da rua. Então, o que acontecia? A criança é aquela coisa que vai para a rua, brinca, né? Joga bola, joga queimado e tudo, quando eu jogava queimado. E alguém xingava o outro no meio desse caminho. E geralmente filha de uma mãe muito generosa com outros tantos homens. E eu não tinha essa regra lógica de pensamento de que você não conhece a minha mãe, ou e se você conhece, se ela for assim, qual o problema, né? Já eu vou fazer o quê? Não, eu partia para a briga. E aí chegava em casa, depois de ter batido e ter apanhado, e ainda levava uma enorme bronca. E é muito interessante porque a minha mãe não conhece a constelação familiar, não conhecia também a constelação familiar, mas ela já dizia para mim: não quero você brigando por mim. Mas olha que interessante, porque ao mesmo tempo em que ela brigava comigo, falava comigo muito séria: não quero você brigando comigo por mim, na rua, ela reforçava. Porque quando você nega, você automaticamente reforça. E a criança entende que preciso continuar. Isso não acontece dentro da lógica de um pensamento. Acontece dentro de um movimento emocional. Percebe isso? Então, vamos olhar para as nossas crianças, vamos olhar para os nossos adolescentes, vamos criar uma nova pedagogia de vida para poder fazer com que eles entendam que precisam agir dentro dos valores e das virtudes para ser um indivíduo com uma ética forte e assim poder evoluir pessoalmente e espiritualmente. Se você gostou desse conteúdo, compartilha. Se você tem alguma dúvida ou se algo te tocou fundo na sua criação ou na criação que você deu para os seus filhos e você acredita que você precisa descobrir o que tem de errado nessas relações entre você, seus pais, seus filhos, né? Entre em contato 21 99788 0307 e me siga nas redes sociais, no Instagram em Márcia Cria Alegria, na página e no canal do Facebook e do YouTube em Como Viver Leve e Feliz. Eu convido a vocês a assistir um seminário que eu vou fazer, um mini seminário de 1º de julho a 8 de julho, às 8 horas da manhã no Instagram, falando de temas como esses, pertinentes, de perfume de histórias, que é, através da essência da história, resgatar a essência do ser humano. E se você tiver interesse, eu vou ficar feliz em te receber lá com outras tantas pessoas. Namastê!